Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Dando sequência ao ciclo de estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o 9º princípio: pluralidade dos mundos habitados. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube. Espiritismo Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se e no final do vídeo não se esqueça de dar o like. Convido agora a nossa colega aqui do núcleo, Andressa Oliveira, para apresentar o 9º princípio: pluralidade dos mundos habitados. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu me encontro aqui mais um dia, mais uma vez com vocês, para a gente falar, sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Como a Lília falou, nosso princípio de hoje é o 9º princípio, que é pluralidade dos mundos habitados. Bom, gente, aqui nós resolvemos começar com uma fala de Cristo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 2. Eu falo, e acredito que vocês vão concordar, que essa aqui é uma das falas em que Jesus menos usou alegoria, porque a maioria das falas de Jesus, ele usa metáforas, parábolas, e essa aqui, ele não podia ter sido mais claro, vocês vão perceber. E é a fala que abre o nosso estudo, porque vai ser a partir dela que a gente vai entender o que é isso, a pluralidade dos mundos habitados. Então, no Evangelho de João consta o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Fiz questão de destacar essa última frase, porque vocês podem perceber nessas duas últimas linhas, Jesus não trabalha com contingências, ele não trabalha no se ou talvez. Ele afirma que há muitas moradas na casa do Pai e que ele vai nos preparar o lugar. Então é muito importante que a gente guarde essa promessa dele aqui, porque vai fazer muito sentido daqui para frente no nosso estudo. Bom, daí surge, muitos anos depois, a doutrina espírita, que veio corroborar a fala de Cristo. Aquela fala lá tem mais de 2000 anos. A doutrina espírita surgiu no século XIX. Então, no século XIX, quando Kardec começa a estudar a doutrina, já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2, mais uma vez é reafirmada a promessa do Cristo. A casa do Pai é o universo, ele afirma. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Também fiz questão de destacar essa parte, porque vocês vão ver que aqui ele detalha melhor as moradas das quais Cristo fala lá no início. Ou seja, ele primeiro fala que esta casa é o universo e que cada morada vai ser correspondente ao adiantamento dos espíritos que nelas habitam. E ainda, continuando na doutrina espírita, nós encontramos também, na questão 172 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, que também corrobora a afirmação de Jesus. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Bom, gente, eu fiz questão de separar esta questão, porque lá no Livro dos Espíritos tem várias outras questões que vão falar desse assunto. Mas extrair especificamente essa, por quê? Porque talvez quem está nos assistindo, inclusive no canal do YouTube, talvez não conhece a doutrina, e essa aqui é uma questão muito primária de quem está começando a conhecer a doutrina. Tipo assim, quando a pessoa descobre que existe a reencarnação, uma das dúvidas dela é: será que eu vou sempre reencarnar na Terra ou vou reencarnar em outros lugares? Então a questão se baseia nisso.
E aí os espíritos respondem para Kardec: não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Reparem que o Espírito ele destaca ali que é em diferentes mundos. E isso confirma o que está aqui no nosso slide anterior, né? Que as moradas são correspondentes ao adiantamento de cada espírito. Então, logo, essas moradas são diversas, né? Então, a gente vai entender mais adiante aqui como se divide, né, as categorias dessas moradas, tá? Gente, fique à vontade, viu? Se quiserem perguntar, né, ou complementar aqui, fiquem à vontade. Tá, e aí, isso aqui foi lá no século XIX. Então, vocês percebem que Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai. Aí vem Kardec, né, com os estudos e as pesquisas com a doutrina dos espíritos. Os espíritos reafirmam, né, o que Jesus veio trazer para nós. E a ciência, só depois de muito tempo, lá no século XX, é que colocou uma hipótese de que sim, poderia haver vidas fora da Terra. E daí eu coloquei que a ciência é o multiverso. Alguns cientistas acreditam que o Big Bang, gente, foi aquela explosão, né, que fez surgir o universo. Pode ter criado diversos universos. Alguns deles, segundo a teoria de Hartle e Hawking, o Hawking, gente, muita gente acho que conhece, é o Stephen Hawking, aquele físico, ele inclusive desencarnou há pouquíssimo tempo. Desenvolvido nos anos 80, seriam bem parecidos com os nossos, talvez com planetas semelhantes à Terra e sociedades e indivíduos como existentes em nosso universo. Reparem que a ciência trabalha com contingência. A ciência sempre coloca talvez, pode ser, né? E já Jesus e os espíritos afirmam o tempo todo, existe. Há sim moradas além da Terra. E a ciência ainda está caminhando, está engatinhando. Então ela coloca contingências, porque tudo na ciência pode ser, talvez, a hipótese. Às vezes pode confirmar, às vezes pode refutar. Então, como seria esse multiverso, né? Porque hoje já não se fala mais em universo. O universo seria um, né? Com galáxias e planetas. Agora já se fala em multiverso, ou seja, mais de um universo existente, né? Ilustrando mais ou menos para a gente entender, seria mais ou menos isso aqui, ó. Cada bola dessa representaria um universo. Dentro de cada universo destes contém galáxias. Dentro dessas galáxias contém planetas. E aí existem vários sóis, né, várias estrelas e assim por diante. Então, confirma mais uma vez o que Jesus falou lá atrás. Há muitas moradas na casa do Pai. E aí, eu resolvi fazer essa linha do tempo, só para a gente entender o quanto Jesus e a doutrina espírita estavam adiantadas. Porque pensa só, Jesus afirmava isso há mais de 2000 anos atrás. Kardec foi conseguir comprovar isso no século XIX. E só no final do século XX que a ciência começou a trazer rumores de que poderia haver vidas além das nossas, né, de nós, seres humanos, e planetas além dos nossos e universo além do nosso. Então, olha para vocês verem como que é interessante, né, essa dinâmica. Sabe aquela teoria que eu falei ali do Stephen Hawking? Foi baseado na física quântica. O estudo é baseado na física quântica, né? Então, isso aqui que a Roseli lembrou muito bem. Isso aqui, gente, foi com base na física quântica, né? Tanto que Stephen Hawking, ele é um físico muito famoso, né? E foi ele que trouxe ele junto com o colega dele, o Hartle, que trouxe essa teoria. Muito bem lembrado, Roseli, isso mesmo. E a física quântica está muito alinhada com essa questão do cosmos, né? Do que a gente traz na doutrina espírita do princípio vital, né? Então está tudo muito alinhado, só que a ciência ainda não admite, né? Como a doutrina espírita e o cristianismo estão muito bem ali alinhadinhos já, a ciência ainda não alinhou com eles, mas eu acredito que daqui a pouco vão estar os três alinhados, né? E torço para isso. Bom, gente, e a doutrina espírita, os espíritos, eles não se contentaram em só reafirmar o que Jesus disse.
eles foram mais longe, né? Se a gente for lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar lá uma passagem de Santo Agostinho descrevendo, trazendo em detalhes algumas características destes mundos habitados. Porém, é importante a gente entender uma coisa. Lá ele fala o seguinte, que a gente não pode levar muito assim ao pé da letra a descrição, até porque a descrição que ele traz lá nesse capítulo é uma descrição próxima do que a gente consegue entender. Os espíritos sempre, vocês podem observar, quando a gente está estudando o livro dos espíritos, Céu e Inferno e toda a obra kardeciana, os espíritos sempre falam, olha, isso aqui não tá tão assim detalhado porque o entendimento de vocês é ainda limitado. Então, o nosso entendimento é limitado. Então, os espíritos trazem aqui, nessas obras, explicações que podem estar mais próximas das referências que nós temos nas nossas mentes. Então, não dá para ter, sim, uma noção muito precisa de como seriam esses mundos. Mas dá para se ter uma noção de como seria. Então, vamos começar aqui falando dos mundos inferiores ou primitivos, né? Aí aqui a gente vai descrever, né, algumas características que Santo Agostinho trouxe, inclusive nesse capítulo, viu? É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não estiver enganada, o título do capítulo Há muitas moradas na casa do Pai. Então, depois, se vocês quiserem, né, até procurar mais, os detalhes, tá lá. Então, lá, nesses mundos, a existência ela é toda material. Os seres que os habitam são rudimentares. O que significa isso? Que são seres que têm ali digamos, um aparato todo funcional para aquilo que necessita. Ou seja, para caçar, para comer, para as necessidades básicas. Eles não vão além disso. Então, eles têm um aparato orgânico com o básico, né? De repente, braços, pernas. Não vão muito além disso. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. É importante colocar isso, né? Porque quando a gente for explicar lá os mundos superiores, vocês vão perceber que os espíritos que habitam os mundos superiores já são dotados de beleza, né? Para ver a diferença, né? A ausência de sentimento de delicadeza ou de benevolência e também de noções do justo e do injusto. Por quê, gente? Esses espíritos, segundo Santo Agostinho, seriam uma espécie de espíritos selvagens. Na hora, assim, até quando eu li, eu me remeti, eu acredito que vocês também, ao Homem das Cavernas, né? Para a gente entender melhor o que seria esses espíritos. Porque nesses mundos aqui, não tem abstração. Quando eu falo abstração, tipo assim, não tem essa coisa de civilização, de preocupar, assim, o que o outro está pensando de mim? Isso não existe, né? Eles não têm nem noção do que é Deus. Então, são espíritos muito assim, estão engatinhando ali na evolução, né? E a única lei é a força bruta. Então, tudo que eles fazem ali nesses mundos é para a própria sobrevivência. Aí, nós temos depois aqui o mundo de expiação e de provas. Esse mundo aqui já é um pouquinho mais evoluído do que o anterior. Então, não é um mundo primitivo. E é interessante a gente refletir aqui, para a gente ver o quanto esse mundo aqui nos é familiar, né? Não é um mundo primitivo. Os seres que os habitam trazem consigo qualidades inatas, que lhes constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Ou seja, não quando ele chega no mundo de prova e expiação, ou seja, ele já veio de uma vida anterior, né? Então, ele já passou por uma experiência, ele vai trazer algo já na bagagem dele. Não é um espírito, digamos, leigo, né? Ele traz alguma coisa com ele. São seres propensos a numerosos vícios. Será de quem que eles estão falando aqui, né, gente? Com índice de grande imperfeição moral. Exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Gente, qual que é o mundo que a gente, quando a gente pensa em mundo de prova e expiação, qual que é o mundo que a gente pensa? É o nosso, é a Terra. Apesar de que a Terra agora ela está fazendo a transição, né, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Destaquei também ali exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, porque o que acontece? Santo Agostinho fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí se a gente vai lá no livro de Emmanuel, acho que é A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar também desse exílio. Inclusive ele cita a Capela.
Existe uma teoria na doutrina espírita, alguns defendem essa teoria, outros não tanto, mas ela existe, de que a Terra seria um exílio para espíritos que não evoluíram tão bem ali em Capela. Aí, no livro A Caminho da Luz, eu não vou aprofundar muito não, mas eu fiz questão de trazer só para a gente entender como é que é esse exílio, né? O Emmanuel, ele descreve Capela, né? Como que é Capela e como que ela está próxima, né, da Terra. E lá ele traz a seguinte descrição. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Então está lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 3. Esse trecho também se encontra no livro Exilados de Capela. Se alguém tiver interesse, é um livro muito interessante. Aí vocês vão falar assim, então quer dizer que o espírito regride. Não, ele não regride. O que acontece aqui com essa questão do espírito exilado? São espíritos rebeldes que não acompanharam a evolução do mundo em que eles estão. E aí o que acontece? É igual na escola. Se você, por exemplo, está numa determinada série, você se rebelou ali o ano inteiro, não estudou, não seguiu as regras, o que acontece? Você repete o ano. E aí é meio que isso, o espírito ele volta do ponto onde ele parou. Então o exilado, né, pelo que eu entendi quando eu li, é isso, ele foi tirado de um mundo ali e ele vai para o mundo de prova e expiação para começar ali de onde ele parou, porque ele não seguiu ali as leis divinas, né? Gente, está dando para acompanhar? Se estiver indo rápido, pode falar. Tá, aí a gente passa do mundo de prova e expiações para o mundo de regeneração, né? Que foi o que eu acabei de comentar. A Terra está passando por esse processo agora. Ainda não existe a felicidade perfeita, né? Então ainda não é um mundo que a gente vai gozar de felicidade plena. A transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, ou seja, o mundo de regeneração, ele tem essa função de ajudar o espírito a fazer essa transição. Porque, como aí eu pego de novo a escola. A escola, gente, é o melhor exemplo para a gente entender como que funciona essa evolução dos espíritos. Porque quando fala dessa transição, vem falar dessa perfeita harmonia, né, da lei divina. Porque o que acontece? Não tem como o espírito pular etapa, não tem como ele queimar etapa. Então, por exemplo, é igual uma criança, se ela está lá no primeiro ano escolar, não tem como pegar ele e colocar no terceiro ano do ensino médio. A Adelaide, que é professora, sabe disso, né, Adelaide? Não tem como fazer o aluno pular etapa. Então, vamos entender dessa forma, né? O mundo de regeneração, ele ajuda a gente a fazer essa transição em doses homeopáticas. Porque o que acontece? Da mesma forma que na escola não se pula etapas, na evolução também não se queima etapas. Não tem como ir lá no mundo, por exemplo, primitivo, pegar um espírito que está lá e jogar nos mundos superiores. Lembra que lá, por exemplo, nos mundos primitivos, lá é basicamente material. Já nos mundos superiores, os espíritos que lá vivem não precisam mais da matéria. Então, imagina se a gente queima etapa, pega um espírito que está nos mundos primitivos e joga ele no mundo superior. Que choque de realidade, né, que esse espírito vai ter, ele não vai dar conta. Então, é tudo muito perfeito, tudo muito alinhado, né? Então, a gente precisa desse mundo, digamos, esse aqui seria um mundo assim intermediário, ele está ali no meio, justamente para suavizar ali esse processo de depuração do espírito. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, tá vendo? Aqui ele ainda não está livre da matéria, então ele ainda vai sentir dor, ele ainda vai precisar cuidar do corpo, né? Vai ter as necessidades que um corpo, né, todo orgânico precisa. A alma encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Essa é uma das vantagens do mundo de regeneração em prova. Do mundo de regeneração. Seus seres estarão isentos do orgulho, da inveja e do ódio. É o nosso sonho. Quem não quer ficar num mundo livre, né, desses sentimentos mais inferiores, né? Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele. Então a gente, né, tudo indica que estamos caminhando para isto aqui, né, para este mundo.
Daí, a gente tem os mundos superiores. Os mundos superiores, eles se dividem em mundos ditosos e felizes e mundos celestes ou divinos. Aí a diferença dos dois. Nos mundos ditosos ou felizes, lá são planetas onde o bem sobrepuja o mal. E por isso a felicidade impera. Então, ou seja, a felicidade impera, no entanto, o mal ele ainda existe. Ainda que seja ínfimo a presença do mal, mas ele ainda está lá. Já nos mundos celestes ou divinos, são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Isso aqui é o nosso sonho, né? Chegar nisso aqui. Né? A gente está trabalhando para chegar nisso aqui, né? Visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Então ali não existe o mal. Eles vivem a felicidade plena. Aí lembra lá no início que Jesus falou, vou lhes preparar um lugar? É disso que ele está falando. Ele está aguardando todos nós, indistintamente. Por isso, é até importante a gente entender isso, porque a gente tem uma tendência a falar assim, nossa, fulano não tem salvação, ou ciclano é um perdido, não tem mais recurso. E na verdade não. Essa pluralidade dos mundos ensina que cada um vai ter seu tempo de evolução e que todos irão chegar lá, indistintamente. Então até aquela pessoa que você acredita assim, não, aquela ali não tem mais recurso, tem sim, ele também vai chegar lá. Tá, e aí, gente, Santo Agostinho, ele traz uma descrição bem mais detalhada de como seriam esses mundos superiores, né? Nesse capítulo 3 do Evangelho. Aí eu vou ler para vocês aqui, não coloquei ele não, senão ia ficar muito extenso. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos diversas das vidas na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí sempre é humana, mas embelezada, aperfeiçoada. Lembra que lá no mundo primitivo falou que não tinha beleza? Aqui já é o contrário. O espírito ele já é mais embelezado. E sobretudo purificado. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades e nem às doenças ou deteriorações, que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que, neste mundo, a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida. Imagina, isso aqui é muito perfeito. O espírito superior, ele consegue movimentar através só da vontade. Ou seja, ele não tem um corpo, ele não fica arrastando um corpo como a gente. Ele, tipo assim, se ele está aqui agora, se ele pensa assim, eu quero estar lá no refeitório, é só pensar, a vontade vem, que é o volitar, né? E ele vai estar lá nesse lugar. Né? Isso é muito interessante. E fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes dos Campos Elíseos. Manes, gente, dos Campos Elíseos que eles falam, são espíritos que já foram humanos e que conseguiram se transformar em deuses, né? Aí ele traz essa metáfora aqui para a gente entender que um dia, né, com muita fé, a gente também vai chegar lá, né? É basicamente isso. E aí, como eu disse, né, como essa felicidade plena ela será para todos, o próprio Kardec, olha que interessante, ele também destaca isso, né? Ele traz uma nota lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, afirmando isso. Então vocês verem, a doutrina afirma, Jesus afirma, Kardec, por si só também, abaixo de uma das questões, ele também afirma. Ele coloca que Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Qual que é o objetivo final da providência? É a felicidade plena. Então, ou seja, todos, sem distinção, vai alcançar isso. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto em que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o alegrar os nossos olhos. Então a gente não veio a passeio, viu, gente? É isso que ele está falando. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser,
como vocês viram, até a ciência que está lá um pouquinho atrasada na teoria, está alinhada com o espiritismo, está alinhada com o cristianismo. Eles ainda só não viram isso, né? E a gente também ainda não tem essa comunhão. Mas eu acredito que estamos caminhando para isso. Tá, e aí, para encerrar, o Emmanuel fala disso, né? Ele nos traz uma orientação muito importante, que foi disso que eu acabei de falar aqui. Ele fala para a gente não ficar condenando, não ficar falando, ai, mas ciclano não tem salvação, ou senão eu mesmo não tenho mais salvação. Eu falo, gente, que se o próprio Jesus nos prometeu que a gente vai chegar lá, quem é que vai nos dizer que não vamos? Né? Porque a palavra dele é verbo e é uma palavra que não tem como ser questionada. Ele afirmou, o Espiritismo corroborou, e você vê que a ciência já está caminhando para confirmar isso. Né? A gente nem precisa de esperar a confirmação da ciência para isso. A gente já entende que essa promessa ela será cumprida. Né? Então o Emmanuel ele fala, não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor. E reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus, quem é? Jesus, no mundo está esperando também por ti. Então ele está esperando por mim, por vocês que estão aqui, por todos os outros que estão aí. A Terra hoje é um berço de espíritos em variadas escalas evolutivas, mas a gente já está nessa condição justamente porque nós precisamos uns dos outros para contribuir com a evolução um do outro. Então o que a gente pode fazer a partir disso? Ajudar quem está mais atrás e pedir ajuda a quem está mais na nossa frente. Porque sempre vai ter um mais evoluído que a gente, um menos, e a gente vai puxando quem ainda não chegou e as pessoas que já chegaram vai puxando a gente. E uma coisa, um adendo os espíritos que são de luz, né, que já estão nos mundos superiores, eles têm também a opção de vir à Terra como espíritos missionários, né? Porque talvez pode ser uma dúvida de alguém, né? Eles podem sim ter essa opção ou escolher passar por isso justamente para contribuir com a nossa evolução, de nós que ainda estamos aqui, né, trabalhando em favor da nossa reforma íntima. Gente, então é isso. Eu espero que tenha deixado claro, né, que tenha sido um estudo proveitoso para vocês. Para mim foi muito, eu aprendi muito com esse tema e eu espero que vocês também tenham aproveitado, assim como eu, viu? Uma boa noite, viu, a todos.